Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu sou Danilo Fernandes e tenho uma mensagem de Deus para você. Eu gostaria de estar te dizendo que aqui neste canal eu falo somente sobre Deus. Aqui o foco não é placa de igreja ou religião, mas o foco é Deus nesse canal. Então se você quer ouvir sobre Deus, continua nesse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente contigo. Amém? E eu gostaria de estar te dizendo mais. Nas coisas de Deus não existem acasos. Então saiba que você não entrou aqui por acaso, nem por coincidência. Mas você entrou aqui porque Deus quer falar contigo. Amém? E eu gostaria de estar te dizendo. A Bíblia nos conta, desde Gênesis, que o ser humano pecou e isso afastou ele de Deus. Mas, em Gênesis havia uma promessa que dizia bem assim: e do ventre da mulher iria surgir uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. E isso estava falando sobre o diabo, sobre o maligno, essa serpente. E a semente que iria surgir é Jesus. Eu gostaria de estar te falando um pouco sobre Jesus agora. E eu gostaria de estar lendo para você uma passagem que está escrita no Evangelho segundo João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5 e o versículo 14, que diz bem assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. A vida estava nele, e era a vida a luz dos homens. A luz resplandece, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o versículo 14 diz bem assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos para a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Bom, meus irmãos, aqui estava falando sobre Jesus. Jesus criou o mundo. Jesus é o Verbo, a palavra de Deus, o falar de Deus. E Jesus, através dele foi feito todas as coisas. E aqui nós vemos que fala sobre a luz. Jesus veio que como luz resplandeceu. E as trevas até tentou lutar para apagar a luz de Jesus, mas não conseguiu, porque Jesus foi mais forte, brilhou mais, e as trevas não conseguiu apagar a luz. E aqui fala mais. Fala bem assim: o Verbo se fez carne e habitou em meio de nós. Isso está dizendo quando Jesus, lá nos céus, olhou para a terra e viu, não tem nenhum, um único homem que possa oferecer o sacrifício. Não tem um único homem que possa fazer o sacrifício por perdão dos pecados. Então Jesus lá do céu olhou e disse bem assim: Pai, eu vou lá fazer esse sacrifício então. Deus mandou Jesus à terra. Jesus se ofereceu para vir aqui na terra e começou. Jesus nasceu através de uma mulher chamada Maria, que ela foi usada por Deus para que no ventre dela fosse gerado o fruto do Espírito Santo. E Jesus, se fazendo carne, veio a esse mundo demonstrando já muita sabedoria. E foi passando o tempo, Jesus se encontrou com João Batista. Sabe o que João Batista disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? Antigamente se oferecia sacrifícios de cordeiros para a remissão do pecado. Só que sangue de animal não era suficiente. Precisava de um Cordeiro de Deus, Cordeiro imaculado, Cordeiro sem pecados. Jesus veio fazer isso. Por isso que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Jesus veio para limpar a humanidade. E ele habitou em meio de nós. Muitos doentes iam até ele e ele os curava. Muitos enfermos iam até ele e ele os libertava. Muitos dominados por demônios iam até ele e ele os libertava. Jesus operou muitos milagres e prodígios. Jesus mudou a humanidade. Jesus agiu de uma tal forma, demonstrando sabedoria e poder, a qual nunca foi vista antes. Mas isso não foi tudo.
E eu gostaria também de estar te falando agora da personalidade de Jesus. Como assim a personalidade de Jesus? Jesus não foi um homem como nós. Nós, às vezes, demonstramos ódio, nós pecamos e entre diversas coisas. Jesus nunca cometeu um pecado. Jesus nunca odiou ninguém. Jesus sempre demonstrou amor. Jesus é amor. Jesus amou. E Jesus todas as horas mostrava amor. E Jesus, mesmo sofrendo tanta perseguição, mesmo Jesus sofrendo perseguição de diversas pessoas, ele em nenhum momento demonstrou ódio, mas ele mostrou amor. E acabou que Jesus tinha que oferecer um sacrifício. E perto da Páscoa, onde que era oferecido o sacrifício, justamente na verdade no dia da Páscoa e a hora do sacrifício, começou bem assim. Se reuniram para prender Jesus. Chegaram até o monte onde estava Jesus reunido com os discípulos, e os soldados se surpreenderam com a coisa. Sabe o quê? Jesus pôs à frente de todo mundo e perguntou: a quem procuras? E disseram bem assim: Jesus o Nazareno. Jesus simplesmente disse: estou aqui, eles podem deixar passar. Jesus disse aos discípulos: pode passar então, porque eu estou aqui. E eles se surpreenderam, porque ele se entregou para que fosse poupados os discípulos. Mas isso que ninguém entendia, não foi só os discípulos, foi toda a humanidade. Jesus estava se entregando. Ele não foi preso, ele se entregou para pagar um peso que não era dele, para tomar sobre si um peso chamado pecado. E desde que Jesus foi, acusaram ele de diversas coisas e nada foi viável, e sentenciaram ele por nada. Sentenciaram ele à morte de cruz. Pilatos até queria livrar Jesus da morte, tentou algum jeito de tirar Jesus da morte. Só que Jesus não estava disposto a sair da morte. E ele foi. Jesus se entregou por nós. E tanto os discípulos quanto um outro preso que estava junto com Jesus, que era Barrabás, representou nós. Porque Barrabás estava condenado a morrer. E Jesus tomou a sentença dele para que Barrabás fosse livre e ele, sem culpa nenhuma, fosse preso. Jesus fez isso, tomou toda a nossa culpa para que ele pagasse o peso do pecado e não nós. E aí começou. Jesus foi coroado com espinhos. Fizeram uma coroa para ele de espinhos, a qual perfuraram a cabeça dele. E perfurando a cabeça de Jesus, ele não falou nada, ele permaneceu calado, assim como faria um cordeiro indo para o abatedouro. Jesus foi coroado com os espinhos. Foi açoitado diversas vezes a ponto que as costas dele ficou aparecendo o osso. Mas ele não reclamou. E por pior de tudo nisso que ele estava sofrendo, assim que ele tomou a cruz, que aquela cruz representava a sentença, o peso de morte, e que espiritualmente também estava carregando um peso chamado pecado. Naquele momento, ele tomou todo o pecado da humanidade, mesmo sem ter pecados. Ele tomou o peso dos pecados e passou a carregar aquele peso para que ninguém mais sofresse por causa do pecado, mas que todos recebessem o perdão. Ele tomou sobre ele o peso. E nesse momento, até Deus o desamparou, porque ele estava cheio do pecado dos homens. E Deus não tem a comunhão com o pecado. E ele, sozinho, desamparado por todos, tomou aquela cruz, uma cruz pesada, e foi caminhando. Chegando ao Calvário, Jesus estendeu as mãos para que fosse cravado os cravos na mão dele. E ainda em surpresa, aquela cruz não era para o tamanho dele. O braço dele não chegava até uma ponta a outra onde devia chegar. Por isso que ainda forçaram para que ele esticasse. E sabe por quê? Porque aquela cruz não era para ele, era para nós. Aquela cruz não foi feita para ele, foi feita para nós. Mas ele tomou aquela cruz e pagou o peso do pecado. E pagou. E Jesus, estendendo a mão, foi perfurado por cravos nas duas mãos e nos pés, depois de ter sido açoitado.
Jesus não podia nem apoiar as costas na cruz por causa que estava em carne viva. O sangue de Jesus sendo derramado por nós. Jesus se humilhando, a morte de cruz por nós. Até que ele disse bem assim: estás consumado. Você sabe o que quer dizer esse grito? Foi pago. Está feito. Está comprado. Naquele momento, Jesus morreu. O céu escureceu desde o meio-dia até as 6 horas da morte de Jesus. Porque até o céu entrou em pranto ao ver a morte de Jesus. E assim que Jesus morreu, ao ser sepultado, a terra estremeceu. E levando ele para o sepulcro, viram que em meio a esse tremor de terra, muitos que morreram crendo em Jesus voltaram à vida. Porque Jesus, ao entrar, o corpo morto de Jesus, ao entrar no sepulcro, ele trouxe vida. A luz de Jesus brilhou e trouxe vida ao que estavam mortos, e ressuscitaram de meio aos mortos. E, bom, irmãos, tem que dizer que eu me emociono muito em dizer sobre o sacrifício de Jesus. Mas, e saiba, que Jesus, nesse momento, sabe o que ele fez? Ele desceu até o inferno e despedaçou a cadeia chamada pecado que o diabo usava para aprisionar a humanidade. O pecado que aprisionava o ser humano e afastava de Deus, Jesus quebrou essas cadeias e disse a toda a humanidade: pode sair, que está livre. Jesus tomou o peso do pecado sobre ele, pagou o preço e nos libertou. E Jesus, depois de 3 dias morto, ele ressuscitou e disse para todos: vai e prega o Evangelho. Prega esse amor. Eu venho dizer, Jesus entregou a vida por você. Jesus se entregou por nós. O preço do pecado ele pagou. Nós não estamos mais presos na cadeia do pecado. Isso que nos separava de Deus, que era o pecado, Jesus pagou o preço para que nós fôssemos libertos dessa cadeia. Agora basta nós sairmos da cadeia e irmos até Deus. Irmãos, saiba que Jesus pagou o preço do pecado. Ele se ofereceu para morrer em nosso lugar. Ele carregou a nossa dor. Ele se humilhou por nós. Jesus se entregou por nós. E você sabe o que ele tem para te dizer hoje? Você está livre. O pecado não tem mais poder sobre você. Você está liberto. Você está liberta. Você não precisa mais ser escravo do pecado. Está livre para viver. Você pode viver fora do pecado. Hoje, Jesus está te chamando para aceitar o sacrifício vivo na cruz. Aceitar o sacrifício que ele fez por você. Porque muitas vezes você pensa em ninguém me ama. Ele fez a maior demonstração de amor quando ele se entregou para morrer no teu lugar. Não é que ele se entregou para que morresse ele em vez de você. Ele mostrou quão grande era o amor dele por você. Amém? Então, se entrega para Jesus hoje. Abre mão do pecado hoje. Sai dessa cadeia do pecado hoje. Vai até Jesus hoje. Porque hoje Jesus está te chamando. E ele vem te dizer bem. Ele não vem com pedras para te julgar. Ele não vem com palavras para te agredir. Mas ele vem com amor para te abraçar. Jesus nunca veio para te julgar, mas ele veio para te amar. Ele se entregou na cruz por você. Então, saiba que Jesus te ama. Não ouça isso só como uma frase. Jesus se entregou por você e morreu por você. E hoje ele te chama para viver a vida com a verdadeira alegria. Amém? Eu gostaria de estar dizendo para você que aqui no canal nós temos um propósito chamado propósito da intercessão, que basta você deixar um nome aí nos comentários e você vai estar pondo essa pessoa debaixo de oração, que toda meia-noite eu oro para essa pessoa, e eu oro também por você toda meia-noite. Amém? Bom, meus irmãos,
Eu gostaria de trazer para você que eu me emocionei muito com essa pregação, porque eu sempre choro quando ouço sobre o sacrifício de Jesus e saber que eu não merecia o perdão, mas Ele nos deu o perdão. Nós não merecíamos, mas Ele fez por nós. Bom, então eu peço para você deixar o gostei nesse vídeo, se você gostou dessa mensagem. Deixe um comentário aí interagindo com esse vídeo. E se você puder, também compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com muitas pessoas através desse vídeo. E você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, amém? Que assim você vai estar recebendo a notificação para todo vídeo que eu postar aqui. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, amém?